Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Natan. Na primeira aula falamos sobre as formas de governo, os regimes de governo no mundo contemporâneo e hoje vamos falar das organizações públicas e a estrutura administrativa no setor público. Na aula de hoje, vamos fazer um pouco diferente. Vamos responder algumas perguntas que são comuns aos alunos quando têm esse primeiro contato com a disciplina de noções de administração pública. Então vamos lá. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. O que isso significa? Essa frase do professor Eli Lopes Meireles, ela traz para a gente a noção de liberdade dentro da administração. E aqui, a partir desse momento, conforme vamos tomando conhecimento da estrutura de um Estado, das responsabilidades e obrigações, e em obrigações que em particular atingem ao Estado, nós vamos tendo que perceber que a administração, de maneira geral, ela tem seus princípios. E quando ela é aplicada à administração pública, à gestão pública, ela vai ter que levar em consideração as particularidades do Estado. É uma das coisas que começam a distinguir justamente a noção de liberdade. O professor Eli, nessa frase, ele sintetiza para a gente que é muito particular da administração pública e inverte tudo que diz respeito às empresas, às organizações e ao Estado, o que é? A noção de liberdade. Quando eu estou tratando de uma pessoa em particular, quando estou tratando de um ente privado, e aqui privado e público, então, público que diz respeito ao Estado e privado aquilo que diz respeito ao indivíduo, ao cidadão. O cidadão pode fazer tudo que não seja proibido. Então, a liberdade dele é ampla e restrita, desde que lhe seja proibido, né? Desde que não lhe seja proibido, então ele não pode matar, por exemplo, né? Existe uma determinação legal que diz: você não pode matar. Mas se há uma previsão, se não há uma previsão e nem uma proibição a ele, é lícito executar e fazer o que ele quiser. E a administração? O gestor público, o administrador público, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe? Não, ele não pode. É o contrário disso. A liberdade da administração ele pode fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza. Professor Natan, mas por que isso? Porque a administração pública, o Estado... Lembram-se da primeira aula? Quem era o Estado? No princípio, ele era um rei, um soberano, um ditador absoluto, com poder absoluto, né? O Estado, ele pode tudo. Ele tem muito poder. E justamente a ideia de limitação do poder traz para a limitação total do administrador, que ele está preso à lei, né? Ele só pode fazer aquilo que a lei permite ao Estado. Então, o administrador público, ele não pode inovar sem autorização legal. Isso é muito importante que seja assim. Por quê? Por que isso, né? Porque isso é uma conquista histórica, é uma conquista institucional, é uma conquista da sociedade. Você limitar o poder da administração. A administração não pode reduzir os direitos dos particulares em função da sua existência, em função da sua atividade, né? Porque deu na cabeça do administrador público, ele vai mudar. Não. O administrador público, como ele tem muito mais responsabilidade, porque ele está administrando essa estrutura que é o Estado,
que são os órgãos de Estado, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Vamos para a próxima, né? O que é serviço público? O serviço público vem para a gente como a própria noção de Estado, né? Quando o Estado se faz necessário, né? Thomas Hobbes dizia que, por meio dos seus livros, né, que havia a ideia do homem era o lobo do homem, né? Do estado de natureza, né? De todos contra todos. Essa ideia de que guerreávamos todos, que não havia justiça e de que não havia como uma pessoa proteger a outra, né? Em função disso, a ideia dos contratualistas, né, de John Locke e Rousseau, esse pessoal vai trazer a ideia de que nós vamos, cada um, entregar um pouco da nossa soberania para o Estado, e o Estado vai exercer, né, vai oferecer, sobretudo, por princípio de segurança, né, e aí começam as organizações, né? Essa ideia dos contratualistas, ela serve para a gente, para a própria definição do serviço público. Diversos são os autores de direito administrativo que vão tecer uma série de definições, mas nós podemos pensar que o serviço público é aquele serviço que o Estado executa e, em função de ser Estado, né, então, eventualmente, ele pode até delegar uma atividade ou outra, mas, por exemplo, vamos imaginar aqui segurança pública, até hoje. Função do Estado, né? Isso é um serviço público, né? Uma função que o Estado tem que exercer. A arrecadação de impostos. Quem vai arrecadar os impostos para o Estado? Tem como ele privatizar essa atividade? É muito difícil pensarmos assim. As atividades do Estado, e justamente a ideia de privatização também pode até ser pensado aqui, nós podemos pensar na descentralização, na desconcentração, enfim. Mas de todo jeito o Estado tem algumas funções que são dele. E a própria Constituição estabelece que existem serviços que são responsabilidades do Estado. Saúde, educação, segurança, enfim, essa ideia, o Estado ele existe para exercer os serviços do qual todos nós nos beneficiamos. E aqueles serviços que não podem faltar, então água, luz, telefone, esse tipo de atividade que diz respeito à coletividade, eventualmente o Estado até delega, né, a prestação desse serviço, mas ele de alguma maneira é responsável por aquela prestação de serviço, porque ele está delegando, então tem responsabilidade por cobrar aquela pessoa que está executando aquele serviço. E a gente verifica isso quando a gente está tratando de transporte público, por exemplo, né? A gente vê quando vai trocar a tarifa, né? O Estado interfere naquela tarifa. Quando a gente tem prestação de serviço de saúde, né, principalmente agora nesse momento, o Estado interfere na organização e diz como vai se regular esse serviço de saúde, né? Juntando a definição de serviço público e de liberdade da administração, poderíamos dizer que as organizações estatais existem para a prestação de serviço público sem intuito de lucro e as empresas e organizações privadas existem em função do lucro? Essa é uma pergunta interessante. É uma forma da gente pensar. No entanto, ela tem algumas incorreções aqui. Mas, mesmo quando a gente pensa, né, a ideia de organização privada, as organizações privadas possuem missões, né? Elas têm funções.
né? Da mesma maneira, o Estado. Ele tem funções, ele tem que desempenhar determinadas tarefas, né? Ele tem que desenvolver os serviços públicos. Essa ideia é correta. Então, juntando a definição de serviço público e de liberdade administrativa, podemos dizer que as organizações estatais existem para prestar os serviços públicos nos estritos limites que a lei determina e sem a ideia de lucro. O Estado não existe para lucrar. O Estado existe para prestar os serviços públicos. Agora, as empresas e organizações privadas que não são estatais existem em função do lucro. Aqui é uma definição importante a gente tratar, porque as organizações não são estatais. Que são as organizações privadas. Elas podem ou não buscar o lucro, né? Existem as instituições filantrópicas, existem as universidades que não visam o lucro, existe a rede de hospitais que não visam o lucro, que tem, né, benemerência, né, que fazem atividades de benemerência, né? As associações, algumas fundações, são instituições privadas, no entanto, elas não buscam lucro. Agora, outras, né, buscam lucro. Essas que buscam lucro, nós damos aqui o nome de empresariais. Né? São organizações empresariais que podem ter uma constituição administrativa, mas ela, né, tem uma normatividade empresarial. E aqui é importante essa pergunta para a gente distinguir uma coisa muito importante: a ideia de natureza jurídica. Por quê? A noção de natureza é muito importante para a gestão pública e para a gestão privada também, né? Quando eu estou dentro da ordem da natureza jurídica pública, eu sou obrigado a respeitar os princípios da administração pública. Aliás, eu disponibilizei um slide em PDF com todos os princípios da administração pública, que é leitura obrigatória, tá? Os princípios da administração pública vão ter diversas consequências para suas organizações. E quando eu estou dentro, né, do âmbito da liberdade e do regime da natureza jurídica privado, eu não vou precisar tratar nesse ambiente, né? Justamente, eu estou tratando daquelas duas formas de liberdade que falávamos no primeiro slide, né? Quando eu estou tratando de uma empresa que é classificada e ela está envolvida dentro das normas do direito público, eu devo respeitar a liberdade legal, né, e os princípios da administração pública. Quando eu estou dentro do regime de natureza privada, eu não aplico o Código Civil. Aí eu aplico o Código Civil, né? E a liberdade mais ampla, né? Cabe-se dizer mais uma vez que quando eu estou dentro do regime de natureza privada, né, eu aplico o Código Civil e a liberdade, né, que é a liberdade mais ampla. Então vamos para a próxima pergunta, né? O Código Civil, no seu artigo 41, menciona que existem pessoas jurídicas de direito público interno, tais como União, Estados, municípios, Distrito Federal e autarquias. Podemos dizer que estes são órgãos da administração direta. Aqui a gente começa a destrinchar a própria estrutura da administração pública, né? A administração pública pode ser direta ou indireta. Quando ela vai ser direta, né? Quando aquele serviço público é prestado pelo próprio ente. Aquela pessoa dirigida, né, dirigida por uma pessoa eleita,
né? Estamos falando dos entes políticos da administração, justamente a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Aqui nós estamos falando do poder executivo, sobretudo a eles são administrados pelos entes políticos, né? Por aquelas pessoas que exercem cargos eletivos, que foram eleitas para tanto. E o serviço público é executado diretamente, né, por essas organizações. Então, quando eu penso em termos, né, em termos de prefeitura, né, é um serviço que é feito pela prefeitura por meio de suas secretarias, né? Quando eu penso no Estado, é um serviço executado pelo governador por meio das suas secretarias de Estado, por exemplo, as escolas estaduais, né? As escolas estaduais estão vinculadas à Secretaria da Educação dos Estados, né? E a Secretaria de Educação do Estado é o secretário, né, o secretário da Secretaria de Educação do Estado é indicado diretamente pelo governador, né? Então, o serviço de educação que a gente pensa, né, estadual, ele é executado pela administração direta. Agora, essa pergunta traz para a gente uma pegadinha. Porque as autarquias, elas não são da administração direta, elas são da administração indireta. A administração indireta, ela ocorre quando o ente da administração direta decide criar uma outra pessoa jurídica para executar um determinado serviço específico. E aí as autarquias vão ter sua regulamentação própria. Toda vez que eu crio uma pessoa jurídica diferente da pessoa jurídica que é dirigida por um ente político, daí eu estou tratando de uma entidade da administração indireta, né? Elas podem ser de diferentes formas e as autarquias, né, é uma delas. O Instituto Federal do Piauí é uma autarquia federal, né, dotada de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Vamos para a próxima pergunta? O que são os órgãos da administração indireta, como autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista? Aqui justamente vem a ideia da administração indireta. A ideia da administração indireta, nós temos que pensar na ideia de descentralização. O Estado pode desenvolver as suas atividades de maneira centralizada, quando os serviços são prestados pelo ente da administração direta, e ele pode descentralizar a sua administração. Aí ele cria uma pessoa jurídica que vai desenvolver um determinado serviço, né? Aí aquele serviço que vai mais ser executado pela pessoa jurídica política, mas por essa nova pessoa jurídica que foi criada, né? Então ele não vai mais executar pela administração direta, ele descentralizou, né, para essa pessoa jurídica que foi criada. Aí nós temos a administração indireta, né? Eu passo essa prestação de serviço para essa outra pessoa jurídica. Essa outra pessoa jurídica pode ser uma autarquia, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. E esses entes que compõem, né, a administração indireta do Estado, aqui a gente tem algumas particularidades, e algumas particularidades por quê? As autarquias, essas, como a gente viu na pergunta anterior, diz o artigo 41 no Código Civil que elas são da administração pública. Então, ela, apesar de ser descentralizada, segue
né, as regras de direito público. Agora, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, essas quando criadas pelo Estado, elas são diferentes, porque elas não seguem as regras de direito público. Elas têm natureza jurídica de empresa privada. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos então para a próxima pergunta. Quanto à estrutura dos órgãos da administração, por que existe a necessidade de realização de concursos públicos, organização de pessoal em carreiras, compras por meio de licitação, se tudo isso prejudica a agilidade da administração? Aqui precisamos lembrar a necessidade de ter uma missão institucional, né? De prestar serviço público. Falamos ainda hoje, né, sobre a prestação de serviço público e que o que se mais quer, o que a gente mais quer como cidadão é que o serviço público seja prestado com mais agilidade, com qualidade, né? No entanto, a administração pública ela tem que desenvolver determinadas atividades que os entes privados não fazem, tais como concursos públicos, né? Organizar esse pessoal todo em carreira, comprar por meio de licitação, e tudo isso vai tirando a agilidade dessa organização. Mas por que isso é necessário? Porque nós estamos justamente falando do Estado. Imagine aí se o gestor público pudesse indicar todas as pessoas que vão compor aquela organização. Então, a ideia de você ter os princípios da administração pública norteando, né, toda a administração pública é para que o gestor daquela organização não se sinta dono da organização. Podemos aqui lembrar da escola burocrática que está na apostila de vocês, né? Ela vai funcionar independentemente de quem seja o chefe, porque as determinações elas se executam racionalmente, né? O Estado ele existe e tem que seguir os princípios da administração pública, e justamente a necessidade de concurso público, né? Organizar esse pessoal em carreira, licitações para fazer compras, entre outras determinações que a lei traz especificamente, para a administração pública, isso tudo torna o sistema legal, né? Isso tudo vai criando a ideia de impessoalidade, né? Vai trazendo a moralidade para a administração pública. E essa é a ideia. Vamos para a próxima? A administração pública deve sempre preservar os princípios do artigo 37 da Constituição, que mencionam a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Essa aí vai ajudar no nosso fórum, né? A resposta sempre, né? A administração pública deve sempre preservar os princípios do artigo 37 da Constituição, que mencionam a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência sempre. É justamente isso que distingue, né, a administração pública da administração privada. Na administração privada, a empresa pode fazer utilização desses princípios constitucionais. Já organizações públicas, elas devem fazer utilização desses princípios, e quando o administrador público age em desrespeito a qualquer princípio, o poder competente, né, que compete, a fiscalização é o poder judiciário. Lembrar, né, o administrador que ele deve cumprir isso, né, e o poder judiciário pode desfazer atos, desfazer contratações, desfazer contratos, enfim, aplicar multas para os envolvidos. E nós, como cidadãos, né, nós entendemos e compreendemos por que existe isto, né? Porque a ideia de que o gestor e o administrador público se utiliza do Estado para benefícios próprios, né, para benefício próprio ou das pessoas que ele está ali próximo a ele, né, a ideia do amigo do rei, tudo isso provoca em nós, né, na nossa legislação, a necessidade de estabelecer regras e procedimentos para evitar, né, justamente tudo que a gente abomina, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje.
né? Eu fiz um vídeo curtinho falando sobre eficiência, eficácia e efetividade. Espero que vocês assistam, né? Desejo bons estudos e até a próxima aula, pessoal.